Bom, a nossa reunião hoje está a cargo da companheira Alba Sampaio, ela que é vice-diretora, vice-presidente de doutrina da Federação Espírita e é trabalhadora do Grupo Espírita Allan Kardec em Guarapari. Ela vai falar para nós sobre o Livro dos Espíritos, Código de Amor. Queridos companheiros, queridas companheiras do Irmão Tomé, prezados internautas que possivelmente estarão acompanhando ou acompanharão essa palestra sobre o Livro dos Espíritos, o Código de Amor. E quando a gente fala de amor, de código, a gente lembra de Jesus. E a gente lembra de um poema de Sinira Pinto, se não me engano, que dizia assim: tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, dá sempre alívio ao sofredor. Na tua senda o caminheiro não sente o peso da tua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Então, que esse Mestre Jesus possa nos abençoar nesta noite de hoje, em que nós iremos conversar. Como eu falava no início com a nossa companheira, eu sou professora que gosta de falar de Espiritismo. Não sou palestrante. Palestrante é Eliomar, é Divaldo, é Dalva. Né? Eu não, eu sou professora aposentada, graças a Deus, que agora voltou a estudar. E está falando e gosta de falar de Espiritismo, porque cresceu ouvindo falar de Espiritismo, foi evangelizada falando nos códigos espíritas, na doutrina espírita. Tive pais zelosos que me acolheram e me mostraram o caminho para o entendimento desta doutrina e em direção deste livro, o Livro dos Espíritos, Código de Amor. Na nossa mocidade, lembrávamos, né, que, e não tem muito tempo, viu, Roberto? Minha mocidade, tá? Deve ter mais ou menos por aí, entendeu? E nós estudávamos o Livro dos Espíritos. E como todo jovem, o que a gente fazia? E como boa parte dos brasileiros, a gente lê a introdução? Fala a verdade. Não, né? A gente pula a introdução, né? De quase todo livro que a gente lê, né? Então a gente vai logo para o capítulo 1 e não lê a introdução. E a introdução do Livro dos Espíritos ela é enorme, é quase um livro, né? É quase um outro livro. E aí a gente pegava, estudava página a página. E às vezes queria burlar, né, meu pai, dizendo: não, vamos logo para a pergunta 1. Ele falava: não, vamos estudar a introdução. E aí começava na introdução. E aí, depois de tanto ler e ainda não muito saber dessa obra, que a gente lembra de Valdo, né? Quando pediram a ele que lesse, ele leu a primeira vez, depois falou que leia a segunda, aí ele leu a segunda, leu a terceira e perguntou, falou: eu já li a terceira, e agora o que é que eu faço? Agora estude, né? Então, o Livro dos Espíritos é um livro que precisa ser estudado por nós espíritas, com cuidado, página a página, palavra a palavra, sublinhar, destacar, olhar no dicionário, o que os espíritos quiseram dizer com aquilo, o que Kardec pontuou, quando fala Swedenborg, quem é ele, quando fala de Sócrates, quem é ele, quando fala de Platão, quem é ele, quando fala de Santo Agostinho, quem é esse menino. Então é assim que a gente estuda, é na sua completude. Não é um livro que a gente vai pegar e ler. Hoje eu vou ler o Livro dos Espíritos. Posso fazer? Posso. Mas eu preciso estudar, porque esse é o livro base da nossa doutrina. Se eu sou espírita, se eu abraço a codificação, eu tenho que entender o primeiro livro. Eu tenho que entender o livro que surgiu a doutrina, da onde surgiu a doutrina. E aí a gente começa, né,
já que é código de amor, o que é código? Né? O que seria código? A gente tem essas três definições, mas nós vamos chegar na segunda. Esse grifo é meu. Conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um assunto. Conjunto metódico e sistemático. Foi isso que Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail, trouxe para a gente, mudando seu nome para Allan Kardec, para que o seu nome de batismo não ficasse vinculado a uma obra que não era dele, porque ele sabia que essa obra era dos espíritos. Logo, ele não colocou Hippolyte Léon Denis Rivail. Se nós formos hoje à França, né, a Paris, em algumas bibliotecas de Paris ou de Lyon, nós vamos ver lá obras do senhor Hippolyte Léon, porque ele escreveu a gramática francesa, entre outros livros. Como ele houvera escrito, enquanto pedagogo, obras, ele quis separar. Por isso, Allan Kardec, o nome, um cognome, para que não pudesse atrelar a obra que ele já houvera escrito, como o pedagogo francês, nascido em 3 de outubro de 1804, e trouxe para nós o legado da doutrina espírita. Muito bem, então a gente agora já sabe o que é o código, que é esse conjunto metódico e sistemático. E foi isso que Kardec fez, de forma metódica. Ele pegava os assuntos que chegavam até ele, cartas que chegavam até ele, psicografias que chegavam e organizava. Organizava em tema, organizava em tópicos, para que ele pudesse compilar o livro que veio modificar o tônus da nossa história. Um livro que veio modificar, reviver um tema tão esquecido por nós. Nós passamos 18 séculos esquecendo desse tema. Desse homem. Que homem é esse? Jesus. Esquecemos dele durante 18 séculos. Né? Como diz Emmanuel, a árvore do cristianismo foi crestada. Nós, que somos a soma de várias encarnações, de várias experiências, danificamos com o nosso orgulho e egoísmo e vaidade a historiografia de Jesus, a mensagem de Jesus. Como ficou desorganizado, como ficou desconectado do cristianismo primitivo, então veio um código, um conjunto metódico e sistemático para poder revivecer, para que pudesse relembrar o que houvera dito Jesus de Nazaré. Beleza, já que é um código de amor, então nós vamos definir o que é o amor. Qual é o entendimento que nós temos, que a humanidade tem de amor? Quem pode falar? Pode participar, Roberto? Pode fazer pergunta? Então tá. Qual é a hipotenusa? Brincadeira. Qual é o entendimento de amor que a gente tem? Todo mundo assim não, um de cada vez. Ninguém quer participar? Então tá bom. É assim que em sala de aula. É a mesma coisa. A gente está em sala de aula. Quem quer ler? Todo mundo abaixa a cabeça. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Gente, vamos fazer a leitura. Quem quer ler? Ninguém, né? Então, mais ou menos aqui. Mas não era só para a gente entender que o entendimento de amor que a gente tem é casamento, não é? Qual é o outro conceito de amor que a gente tem? Sexo. Tudo muda nesta vida, tudo na vida é viver. Só não muda nesta vida o amor que sinto por você, né? Então, a gente tem esse entendimento de amor. A gente também tem o entendimento de amor como namoro e como paixão. Isso é o entendimento que a gente tem. O que é amor? Deixa eu dizer que te amo. Cantar vocês gostam, né?
isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Então a gente pensa no amor, o amor que é lindo. O amor conjugal, o amor filial, o namoro, né? É importante que os casais namorem, porque quando casam eles deixam de namorar, né? Aí perde o encantamento. Quando antes de casar lembrava do aniversário de namoro, dava florzinha no aniversário de namoro, dá buquê no aniversário de namoro, né? Dá bombom no aniversário de namoro. Quando casa, fica bobo, esquece, né? E aí vai perdendo o encanto, né? O entendimento de amor também é namoro, também é sexo, mas além disso, a gente tem esse entendimento de amor. Quem são esses dois? Romeu e Julieta, né? Na famosa cena do terraço. Diz Leandro Carnal, o professor de história da USP, né, que está aí encantando a todos, né? Só a gente entrar no YouTube que a gente vai ouvir falar de Leandro Carnal, né? Os internautas que estiverem vendo a gente, é uma lição extraordinária todo dia, né? Porque esse homem faz palestra todo dia em cada canto do Brasil. E ele diz que essa figura, esse romance, durou 5 dias. É isso que a gente conhece de amor. Eles se conheceram, depois, né, lá na festa dos Capuletos, né, ou Montecchios, não sei. Aí Romeu olha para Julieta, ele já era noivo de alguém, namorava alguém, desfez esse namoro para poder se envolver com Julieta. No outro dia namora Julieta, no 4º dia faz sexo com Julieta, no 5º dia morre, né? É o amor mais rápido do mundo, né? É o caso de amor mais rápido do mundo. E é isso que a gente tem como código, como entendimento, melhor dizendo, do que é amor. Uma figura romanesca de William Shakespeare. E a gente tem o entendimento de amor como aquele amor romântico, que não tem nada a ver com o período literário romantismo, né? É uma outra coisa que não cabe agora a gente estender, mas o romântico, como diz o Vanderly, românticos são poucos, românticos são loucos e pirados, né? Que querem ser o outro, que fazem do outro seu paraíso. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. Né? Então esses são os românticos, mas não é esse romântico, quer dizer, é esse romântico que nós falamos, mas isso é amor? Podemos dizer que é também. Mas se nós tivermos entendimento desse amor, só isso vai se desfazendo, porque a paixão acaba, o namoro acaba, né? As relações vão se tornando fluidas, vão tendo problemas, vamos tendo dificuldade. E aí, se a gente não entender mais profundamente do que seja, né, somente esse sentido de amor, será que só existe esse sentido de amor? Não. Não. O sentido de amor que nós tivemos durante muito tempo, nós esquecemos. Jesus levou 3 anos do seu messianato falando sobre o amor. Foi a palavra que trouxe o divisor de águas para a humanidade. A palavra amor estremeceu o coração do homem. A palavra amor afetou de tal forma o nosso psiquismo que até hoje nós vibramos quando falamos de Jesus. E agora está chegando dezembro. Né? Daqui a 2 meses, nós vamos ter aí, dia 25 de dezembro, data que diz a época, né? É datado o nascimento de Jesus. E aí nós ficamos comovidos, aí vem histórias de Jesus, nascimento de Jesus. Nós trocamos presentes, falamos dele, e de alguma forma nos afetamos quando falamos dele. Por quê? Porque a palavra amor pronunciada por Jesus de Nazaré atravessou os séculos. E é interessante que nós só entendemos qual o conceito de amor? Esse. Que foi em 5 dias. Esse. Que acaba muito rapidamente. No entanto,
já que a gente esqueceu qual é o sentido da palavra amor, já que nós esquecemos da história de Jesus de Nazaré, que trouxe para nós esse código de amor, nós, em 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos, o livro que nos convida a entender o amor de Jesus, que nos convida a entender a nossa vida, a responder às perguntas filosóficas básicas que nós fazemos desde que nós nascemos. O que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? Para onde eu vou? A morte existe? Para onde eu vou depois da morte? Existe vida após a morte? Essas perguntas filosóficas que nós fazemos, desde que o homem é homem, desde priscas eras. Em 1857, 18 de abril, este ano, 160 anos de O Livro dos Espíritos, 1019 perguntas responderam às inquietações humanas. Nós não conseguimos ouvir quando o homem de Nazaré veio aqui. E aí, o senhor Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, trouxe para nós a lume essa obra. Mas a gente vai lembrar que essa obra tem esse tríplice aspecto. Nós não podemos tirar um aspecto desta doutrina. É preciso que nós entendamos que eu posso gostar da parte religiosa, né? Da parte religiosa, da religião, que sublima. Nossa, eu adoro o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá tem Jesus puro. A história de Jesus, se fala de Jesus, a mensagem de Jesus. Estuda o Evangelho, né, segundo o Segundo Testamento, não, como é que é? Segundo Novo Testamento. Né, alguns episódios do Novo Testamento. Nossa, como eu gosto. Eu gosto só do aspecto religioso. Eu posso gostar do aspecto religioso, mas eu não posso suprimir a ciência e a filosofia. Não posso suprimir. Se eu suprimo, se eu deixo, se eu não estudo, se eu negligencio, isso não é espiritismo. Espiritismo é uma cadeira com tripé, é uma mesa com tripé. Se eu tiro um dos pés, ele cai. A mesa cai, a cadeira cai. É preciso que nós possamos entender. Mas nossa, mas a Gênese é muito difícil, porque é ciência pura. Mas no Evangelho também tem ciência. No Evangelho tem filosofia. Na Gênese tem religião. Na Gênese tem filosofia. Mas eu gosto do céu e inferno, né, que é pura filosofia. Nossa, como eu gosto, é mais fácil. A segunda parte tem as perguntas. Mas o livro Céu e Inferno também tem religião, também tem ciência e também tem filosofia. Toda a obra kardeciana está pautada nos três aspectos: ciência, filosofia e religião. O conhecimento e a moral. A ciência, cabeça, coração e mão. Ou vice-versa, né? Então, a doutrina espírita veio para que nós pudéssemos entender, pela lógica da razão, pelo pensamento organizado, qual é a nossa função aqui na Terra e a que nós viemos. Entender novamente, resgatar o sentido de amor trazido por Jesus, que nós esquecemos. Lembrar da religiosidade. De envolver o outro, de acolher o outro, de abrir a nossa casa espírita para os diferentes. Porque o mundo está igual. O mundo está igual, por isso que o que é diferente é morto, é atropelado, é violentado. Né? Abrir a casa espírita, no entendimento da religião, da religiosidade falada por Jesus.
né? Entendendo os aspectos filosóficos que esclarecem o sentido da nossa vida. Nós vamos ver o primeiro código de amor, né? Deus, vendo que a gente estava passando o aperto danado aqui na terra, vendo que a gente estava com abusos e preconceitos, vendo que nós estávamos sendo escravizados e escravizávamos, ele trouxe o primeiro código de amor. A primeira revelação. Ele ama tanta gente que ele pediu Moisés que viesse, né, a pintura de Rembrandt, e trouxesse as leis, que decretou para nos conter, porque nós adorávamos bezerro de ouro, nós éramos extremamente violentos, nós estávamos ainda imersos na força que manda, que empodera. Aí veio Moisés, nesse período turbulento e indisciplinado, para trazer os códigos de amor advindo das esferas mais altas do mundo espiritual, para que pudesse instalar e promover o progresso do planeta. Depois veio a segunda revelação. Aqui a gente não deu jeito, não guardou. A gente continuou violento, um pouco menos, mas continuou indisciplinado, atrapalhado. Aí veio o segundo código de amor, que foi a segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Ele veio dar seguimento para que pudesse adiantar o grau evolutivo do nosso planeta. Através da mudança do homem, o planeta só evolui à medida que o homem se propõe a crescer e a evoluir. No entanto, Jesus combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações, dizendo que o reino de Deus está dentro da gente, não fora. E nós, interessante que buscamos o reino de Deus no externo. Buscamos o reino de Deus nos templos. Mas Jesus fala para nós que ele pregou no monte, no barco, na rua, embaixo de uma árvore, mostrando que nada do que é exterior nós devemos nos prender. Jesus também falou, transformou os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então, o nosso mestre Jesus organizou de tal forma, e é só a gente lembrar o livro A Caminho da Luz, o livro Boa Nova, enfim, são alguns livros que nós poderíamos aqui elencar, para que a gente pudesse ver o processo de aproximação do nosso Mestre Jesus para reencarnar no nosso planeta. Como que ele precisou adensar o seu psiquismo para poder mergulhar nessa psicosfera ainda suja do nosso planeta. Como ainda está. Mas como nós vamos progredir e o progresso é lei, isso vai ter que mudar. E Jesus mergulhou na terra e trouxe para a gente o código do amor, a segunda revelação, o cristianismo. Aí nós banalizamos o cristianismo. Jesus desencarna, foram 3 anos de messianato, Jesus viveu até os 33 anos, até os 30. Jesus tinha uma vida comum, a partir dos 33, ele deixa a marca no coração dos homens. Jesus desencarna, existe o processo, o Paulo, né, que vai começar a organizar o cristianismo, né, o livro Paulo Estevão, um livro que a gente precisa ler, o espírita precisa ter contato com esse livro, para a gente saber a história do cristianismo. Emmanuel, na sua poesia indelével, marca o coração da gente com a narrativa de Paulo, como que foi que ele encontrou, como foi o processo de encontro com o cristianismo e ao encontro do cristianismo. Muito bem, o tempo passou, como diz Emmanuel, 18 séculos de obscuridade. Nós corrompemos a ideia do Cristo. Criamos novamente bezerros de ouro.
idolatramos imagens. Mais uma vez, nós estamos envolvidos no egoísmo e no orgulho profundamente. 1857 a coisa começa a modificar. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Kardec veio reviver, trazer para nós, através das psicografias, das mensagens, o novo entendimento das mensagens do Cristo, que nós havíamos esquecido. E aí a gente lembra que o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, né? Não cabia nesse livro todo o pensamento, todo o ensinamento. Precisou cada livro nascer de cada parte. O primeiro livro, a primeira parte, das causas primárias, nasceu a Gênese. Na primeira parte do livro, o autor estuda as causas primárias, Deus, o Espírito e a matéria. Traça considerações a respeito do Espírito e da vida, e do princípio vital e da criação. Né? Foi em 1868. É aqui nesse livro que a gente vai saber quem é o nosso Pai. Esse livro, o nosso Pai querido, trouxe para nós através de Jesus, codificado por Kardec. Então esse livro é um código de amor para seus filhos, nós. Porque Jesus sabia disso tudo. Jesus tinha domínio de tudo, porque ele era o Espírito mais perfeito que pisou na terra, o Espírito puro. E é nesse livro que a gente vai saber quem é nosso Pai. A criação nossa, como é que nós viemos aqui? Da onde nós viemos? Como nós chegamos aqui? O amor de Deus por nós. Aí nós vamos conhecer todo o processo de criação da terra. Nós vamos entender a lei mosaica. Nós vamos entender a criação do planeta Terra. Lembra lá, de 7 dias, Deus criou o mundo. 6 dias, né? Deus criou o mundo e no 7º, ele descansou. Aí nós vamos entender lá a Gênese mosaica, o entendimento do que são esses dias. Está na Gênese. E é um livro que a gente não estuda e é um livro deslumbrante. Continuando, na primeira parte, quem é o meu Pai? As provas e os atributos de Deus. Somos filhos do amor. E é interessante que Kardec não faz a pergunta quem é Deus. Ele faz a pergunta o que é Deus, tirando a ideia antropomórfica de Deus, tirando a ideia de homem, né? O antropo é homem. E dizendo o que é Deus? É a causa de todas as coisas. É a fonte primária do amor. Se Deus nos criou, nós somos filhos. Vocês estão dormindo? Vocês estão olhando para mim? Olhando para mim? Nós somos filhos de... Muito bem. Gente, eu sou professora. Se não tiver a participação de vocês, eu vou ter infarto no miocárdio. Pelo menos faz assim, ó. Somos filhos de Deus? Sim. Faz isso para eu ver que vocês estão encarnados e acordados. Porque senão do auditório vira dormitório, né? E a gente não quer isso, tá bom? Tirou a ideia de homem. Isso é maravilhoso. Que aí a gente tira aquela ideia do homenzinho de barbinha branca, de barba branca, cabelo branco, de túnica, de cajado. Essa é a ideia de Deus. Aí quando vem a pergunta o que é Deus, essa ideia, ela apaga, porque a gente tira
essa ideia de que Deus é esse homem de barba branca. Ele é nosso Pai. Nós somos códigos, nós somos feitos de amor. Filho de peixe e filho de Deus. Deusinho é. Nós somos deusinhos, não é não? Vós sois deuses. Tudo que eu faço. Vamos lá, cadeiras, vamos lá. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E mais ainda. Gente, presta atenção. Se Jesus fez o que fez, ele diz o que para a gente? Ele não botou uma pergunta. Ele não disse assim, vós sois deuses? Ou então, vós sois deuses. Não, ele afirmou, vós sois deuses. Jesus disse para mim, para o Roberto, você é Deus, rapaz. Você é deusa. Tudo que eu faço, você pode fazer também. Mas por que a gente não faz ainda o que ele fez? Porque a gente ainda não sabe entender o amor. Não sabe olhar o outro sem julgar. E Jesus fez isso. Jesus não julgou Zaqueu. Jesus não julgou Maria de Magdala. A mulher que vendia o corpo entrou na casa do caminho. Ele não julgou. Ele entendia o que é amor. Jesus não julgou Paulo. Na estrada de Damasco, quem ele aparece? Quem aparece para Paulo? O homem mais puro. O homem que Paulo queria perseguir. Quer dizer, ele queria matar Ananias, né? Porque Ananias estava seguindo esse homem. Aí o que faz Jesus? Vai lá para a casa de Ananias e fala o que para ele? Ó, vai lá cuidar de Paulo para mim, por favor. Ele não fala desse jeito não, tá, gente? Isso aqui é uma interpretação. Aí Ananias fica assim, uai, mas ele estava querendo me matar? Como é que eu vou lá? O que Jesus fala para Ananias? Você vai lá, porque ele é o meu vaso escolhido. Jesus escolheu o homem que ia matar Ananias. Para quê? Para poder organizar o cristianismo. Percebe porque a gente ainda não é Deus? Se Jesus viesse hoje à terra, queridos e queridas companheiras, vocês acham que Jesus estaria agora, nesse momento aqui no Irmão Tomé? Ou lá no Grupo Espírita Allan Kardec? Não. Onde Jesus estaria? Nos presídios femininos, no hospital, no presídio masculino, nas casas de passagens, nas cracolândias. É lá que ele estaria. Que ele veio para os doentes. Não que nós não sejamos, mas nós não entendemos ainda a potência de Jesus e a nossa, porque ele fala para a gente, né? Nós somos filhos do amor, filho de Deus, Deusinho é. Nós temos a genética divina. E por que nós não tomamos rédea disso? Porque nós somos ainda acanhados, como diz Kardec no Evangelho. O bem é acanhado. Quando esses quiserem, preponderarão. E por que a gente não prepondera? Por que a gente está tímido? Por que a gente não fala do bem? Como diz Rossandro no congresso, nós estamos, através do WhatsApp, só jogando mensagem negativa. Nós não somos a diferença, gente. E devíamos ser, porque nós conhecemos Jesus de um outro jeito. Kardec veio trazer novamente aquele Jesus que nós perdemos. Está lá na Gênese, né? Na primeira parte. Na segunda parte, no mundo do mundo espírita ou mundo dos espíritos, escrito em 1861, nasce o livro dos médiuns. O tratado de mediunidade que nós temos e nós não estudamos. O médium espírita, via de regra, estuda tudo, menos
o livro dos médiuns. Nas reuniões mediúnicas a gente estuda Manuel Filomeno de Miranda. É bom? Ótimo. André Luiz é bom? Ótimo. Joana de Ângeles é boa? Ótimo. Mas nós não estudamos a fonte límpida e cristalina sobre mediunidade, que é o livro dos médiuns, que está na segunda parte, onde Kardec vai dissertar em profundidade o mundo dos espíritos, a encarnação, a desencarnação, a missão e ocupação dos espíritos, bem como o seu interrelacionamento com os homens. Entender lá no livro dos médiuns que nós estamos aqui imersos em contato com os benfeitores nossos pessoais, os nossos anjos guardiães, os mentores desta casa que estão aqui desde a primeira hora do dia. Quando os companheiros que organizam chegam à casa espírita, essa casa espírita já está organizada, espiritualmente há muito tempo. Para quê? Para organizar quem tem que estar aqui hoje, os espíritos encarnados e desencarnados, a vinculação já com o palestrante, para que ele possa vir e falar em nome do Cristo, em nome do corpo doutrinário. Esse interrelacionamento que vai falar para os seus filhos, para nós, a nossa morada, a nossa escola. Quem somos nós? É no livro dos médiuns que nós vamos saber da nossa morada. A doutrina espírita é a única religião, é a única doutrina que fala de um mundo que ninguém falou e ninguém fala. Esse mundo pulsante. Esses espíritos que hoje estão aqui, nesse momento, nesta sala, é só a gente ler André Luiz, é só a gente ler Manuel Filomeno de Miranda, nesse último livro dele, Perturbações Espirituais, que ele vai narrar para a gente como é uma reunião pública espiritualmente, quem está aqui espiritualmente. Nós vamos saber dessa inter-relação. Nós, dentro desse livro, o livro dos médiuns, como os seus filhos se comunicam com a verdadeira morada, que eles estão numa escola chamada Terra. Essa escola que a gente veio aprender, mas a gente vai embora daqui. E é interessante, não é, gente? A gente já morreu inúmeras vezes, não já? Por que a gente tem medo de morrer? Né? Eu me pergunto isso. Se a gente já desencarnou, segundo André Luiz, no livro Libertação, são 42 mil anos de razão. Tem outros milhões de anos que nós estamos aqui na Terra. Os hominídeos estão aqui. Há milhares de anos nós nascemos e morremos. Por que a gente tem medo de morrer? Não é interessante? Se eu já morri muitas vezes, por quê? Né? É interessante. E se a doutrina espírita matou a morte, por que ainda o receio? Né? Os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, a gente vai conhecer que o espírito protetor nosso não é um anjinho louro de asinha. É alguém um pouco melhor do que eu, que não é um anjo, um arcanjo, mas é alguém que sabe mais do que eu e que, por misericórdia divina, Deus me ama tanto, Deus nos ama tanto, gente, que Ele deu um amigo espiritual para tomar conta da gente. Nesse momento aqui, não estão só 20 pessoas, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pessoas. 20 com os nossos companheiros. Não estamos só nós 20. Nesse momento, nosso mentor espiritual está conosco. Está nos orientando. Está cuidando do nosso corpo espiritual. Né? Está nos protegendo, está nos vinculando aos nossos familiares que já desencarnaram. Quando a gente está aqui, a gente pensa, né, nos nossos companheiros. Né? Meu pai retornou à pátria espiritual tem 3 meses. E toda vez que eu falo, eu lembro dele. Para quê?
dizer a Deus, para pedir a Deus para que proteja, para que ele possa estar envolvido, para que ele possa ser acarinhado pelos familiares. Isso a gente sabe no livro dos médiuns, essa relação com o mundo espiritual. Né? A gente tem a terceira parte que vai falar das leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo nasce da terceira parte do livro dos Espíritos e vai falar sobre o caráter eminentemente moral. Vai falar das leis, né? Das 10 leis morais que regem as relações humanas. Isso é fantástico. E é interessante, aqui não tem não, né, o livro, o Evangelho. Mas lá na primeira página, depois da capa, é o frontispício, se não me engano, né? Enfim, a primeira página, que vai dizer assim, né, que é o estudo das leis morais, em consonância com a doutrina, o Evangelho, né, as leis morais, em consonância com o Espiritismo e sua aplicação na vida. Porque se fosse só o conhecimento ou o estudo dos ensinamentos do Cristo, todas as religiões falam isso, né? A Bíblia fala isso, né? Não mostra o que o Mateus escreveu? As cartas de Paulo não mostram isso? Agora, a aplicabilidade disso é que é difícil. Quando Jesus fala de perdoar, por que a gente não perdoa? De amar, por que a gente não ama? É nesse livro que vai trazer as instruções de amor para seus filhos. O Pai deixou em nosso HD essas instruções de amor. A gente já veio com informações, porque somos espíritos eternos. E já amealhamos inúmeras experiências. Por isso, hoje, as habilidades. Por que tem gente que sabe tocar violão, e outros sabem escrever, e outros sabem cozinhar, e outros sabem dirigir também, e outros sabem recitar um poema? São as habilidades que nós desenvolvemos. E está aqui registrado, né? A gente fez uma analogia com o HD, né? Que é o disco rígido do computador. Quer dizer, ele já veio com informação, a gente já veio com informação, a gente não é uma folha em branco que vai ser escrita agora. Já tivemos coisas escritas antes, né? E a gente vai saber aqui. Essa pergunta que a gente trouxe da parte terceira, das leis morais, da onde nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta 645, que ela é bem pertinente para os dias de hoje. Olha só, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? A gente não está vivendo aí na atmosfera do vício? Só faz assim. Ah, muito bem. Ou não, né? Isso, nós estamos imersos nessa coisa binária. Ou você torce para o meu time, se você não torcer, eu te mato. Né? Se você não gostar da roupa branca, eu te mato. Se você for da Umbanda, eu te mato. Eu destruo o seu templo. Se você é preto, eu destruo o seu templo. Se você é gay, eu te mato. Nós estamos vivendo nesse fla-flu, né? Nesse Vasco e Flamengo da vida. Se você não é assim, você não presta. Você só presta se você pensar igual a mim. Então a gente está nesse vício, no mergulho desse vício. Não se torna um arrastamento irresistível? Não é natural que a gente faça isso também? Se cada um manda para mim no WhatsApp coisas ruins, é natural que eu vou reproduzindo. Kardec pergunta isso. Olhem a resposta dos espíritos. Vocês estão preparados? Olha o que eles dizem. Arrastamento irresistível? Não. Acabou a palestra, que Jesus nos abençoe. Né? Depois dessa resposta, a gente não tem muito o que dizer. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Eu posso receber ondas de violência? Posso. Eu posso receber a maledicência? Posso. Porque eu sou arrastado, né? Todo mundo fala mal, eu quero falar mal também. Todo mundo partilha coisa ruim, eu quero partilhar também.
irresistível? Não. Eu posso resistir, sim. Né? E isso está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente estudar, para a gente saber das nossas limitações. Aí nós vamos lembrar lá do conheça-te a ti mesmo, né? De Sócrates. Não existe outro caminho senão o conhecimento das nossas fragilidades, o reconhecimento das nossas fragilidades, o quanto eu tenho de dificuldade, ver as minhas viciações, porque eu vejo a viciação do outro, eu sei da mazela do outro, eu julgo o outro, mas eu sou incapaz de olhar para mim e perceber que em mim mora aquilo que eu aponto no outro. Eu nego em mim o que eu vejo no outro. Por isso que é mais ávido, claro, o vício e a viciação do outro, né? Aí na quarta parte nós temos das experiências e consolações. Dessa quarta parte nasceu o Céu e o Inferno, em agosto de 1865. O codificador se preocupa com as esperanças e consolações, introduzindo a sonda de suas investigações na complexa lei de causa e efeito, né? O esclarecimento aos seus filhos sobre as angústias. O amor do Pai é tão grande que ele nos aponta a esperança e nos consola. Nós vamos ver lá na segunda parte do Céu e Inferno, as entrevistas que Kardec faz, né, através da reunião mediúnica, né, entrevista é modo de dizer, né, mas as perguntas que Kardec faz àqueles espíritos que desencarnaram. Como que foi o processo de desligamento? Ele vai falar dos suicidas. Ele vai falar de outros grupos, de outras pessoas que desencarnam. Como é esse processo de retorno à pátria espiritual? Como é esse processo de desvinculação? É nesse livro que a gente vai ver, por isso, das esperanças e consolações, de que a morte não existe. A morte é só uma porta de entrada. É só uma porta de entrada para um mundo que nós agora desconhecemos, porque nós esquecemos, mas nós viemos de lá. Essa casa aqui não é a nossa casa. A nossa morada é o mundo dos espíritos. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para lidar com o outro, para poder acertar as amarras com o outro. Por isso que é tão difícil viver em família, né? Por que a família hoje está em conflito? As nossas crianças, os nossos jovens, a cada dia mais entregues às drogas, a dificuldade das relações. E é nesse livro, das esperanças e consolações, a parte 4, que nasceu o Céu e o Inferno, que é um livro que precisa ser mais lido, mais estudado, mais conversado, vai trazer esses esclarecimentos sobre essas angústias. Porque lá no Evangelho a gente fala, né, Kardec fala para a gente, que melancolia é essa que nós às vezes somos tomados de uma saudade que a gente não sabe qual é? De vontade de ver alguém que a gente não sabe, de estar num lugar onde a gente não sabe. É o desejo, né? Como dizem lá os espíritos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a melancolia, que nós temos saudades da nossa casa. Nós temos saudade de um mundo que do mundo que a gente veio, e não daqui. Nós não somos daqui, né? Nós vamos ver lá a perda de entes queridos, a pergunta 934, a perda dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico, o pobre, representa uma prova ou inspiração, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que estão ao vosso alcance. Né? O sonho. O sonho é a maneira da gente estar com aqueles que retornaram, que voltaram ao mundo espiritual antes da gente. Não é? É entender que eles não morreram. Né? Meu pai não desencarnou, não morreu. Ele retornou.
Minha mãe não morreu em 2012. Meu irmão não morreu em 2009. Eles voltaram para a pátria espiritual. E é lá no livro O Céu e o Inferno que a gente vai saber como que é essa relação bem mais próxima, né? Vamos falar das decepções, da ingratidão, das afeições destruídas, né? Das uniões antipáticas. E a doutrina espírita, companheiros, ela primeiro, como diz o José Raul Teixeira, em uma de suas palestras aqui no Estado do Espírito Santo, mais exatamente na Assembleia Legislativa, na ocasião do Dia Estadual da Confraternização Espírita, dia 3 de agosto, quando ele dizia que primeiro a doutrina espírita entra pela razão, a gente pensa, logica, a gente começa a analisar, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, que doutrina é essa, que vida é essa, que relação é essa tumultuada que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha família. E depois de muito pensar, depois de muito ler, depois de muito entender como é essa trama que nós estamos envolvidos, nessa inter-relação com o mundo espiritual, nós vamos perceber que o que a gente pensou passa a ter morada no nosso coração, no sentir. Aí nós sentimos a responsabilidade para com o outro, para com a nossa família, para com as nossas relações rotineiras, profissionais, que ninguém está conosco por acaso. O desejo de eu ajudar ao outro já é mais eminente porque eu pensei, agora esse pensamento teve guarida no meu coração e esse pensamento sai em forma de atitude das mãos. E aí a gente começa a se movimentar em direção ao outro. Começamos a entender esse processo que primeiro eu pensei, depois eu senti e agora eu ajo. E agora eu vou começar a entender que eu tenho que silenciar diante da agressão do outro. Isso é ação. Que eu devo ajudar aquele que tem fome, que tem sede. Como o caso de um menino, que agora eu vou esquecer o nome dele, um canadense, um menino de 6 aninhos, que vendo na televisão que várias crianças na África estavam com muita sede e morrendo de sede. Aos 7 anos, por aí, ele diz para a mãe: mãe, eu vou cavucar um poço na África e as crianças não vão mais ter sede. E a mãe, como toda mãe às vezes, né, por estar atarefada, diz: o quê? Deixa de bobagem, menino. E o menino voltou a dizer, e hoje esse menino está com 19, 20 anos, e ele construiu vários poços artesianos na África, matando a vida, matando a sede de várias pessoas, de várias crianças, milhares de crianças. É a ação. É o entendimento de que eu sou filho de Deus. É o entendimento que eu posso fazer pelo próximo. E é o entendimento que eu posso doar para o próximo. Quem orquestra tudo? Quem está diante disso tudo? Para que nós possamos transformar pensamento em sentimento e em ação. Ele. Quem orquestra essa sinfonia? Ele. Ele orquestra isso tudo. Ele nos ensinou esse caminho do pensar, do sentir e do agir. De entender que eu não tenho que julgar, como a mulher adúltera, que foi jogada perto dele. E os homens disseram: essa mulher foi pega em adultério. E o que Jesus faz, queridos companheiros? Ele continua escrevendo no chão e pergunta: qual de vós pode julgar? Atire a primeira pedra quem tiver isento de pecado. E do mais velho para o mais novo foi saindo. E Jesus olha para aquela mulher e diz: alguém te condena? Nem eu. Vai e não peques mais. Jesus fez essa transmutação do pensamento para a mão.
para o agir, entendendo essa relação. Então, queridos companheiros, quando nós falamos do Livro dos Espíritos, que é o Código de Amor, que veio trazer que veio redimensionar, ressignificar o que Jesus trouxe para nós, nós vamos aos poucos transformando-nos e transformando a humanidade, a sociedade que nós vivemos. Porque certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e a paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Assim, o renascer, morrer, não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Vai ficar feliz pelo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer nascer dentro de si a flor do bem, crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre.